finalmente a gente tomou café, a gente continuou conversando bastante. E aí chegou a hora de se despedir. E aí eu lembro que assim, o total desse dia de beijos foi um selinho. A gente sentou simplesmente e a gente ficou conversando, enfim. E aí ele falou alguma coisa assim, né? Ah, um dia, ele ia te beijar, alguma coisa assim, sei lá. E ele deu um selinho. E aí rolou ali. Fala pessoal, bem-vindos ao Casal 7 Responde, o quadro onde a gente vai estar respondendo perguntas que vocês vão estar mandando aqui nos comentários, tá bom? A gente vai pegar as perguntas que vocês vão estar mandando pra gente e destrinchando elas do começo ao fim. Então vocês vão fazer uma pergunta, a gente vai pegar esse assunto e a gente vai falar tudo que a gente sabe sobre ele, como é que a gente faz para lidar com esse assunto e enfim, a gente vai conversar aí a fundo sobre esse assunto no Casal 7 Responde. Tá bom? Então mandem perguntas aí pra gente que a gente vai querer se conectar com vocês. Sim. Eu sou o Matheus. Eu sou a Júlia. E hoje a gente, como a gente ainda não recebeu nenhuma pergunta de vocês, porque a gente está começando o quadro, a gente decidiu falar de um assunto em especial, que agora a gente está fazendo nossos 3 anos juntos. Sim. A gente vai contar pra vocês a nossa história. Bom, e é bom lembrar que o tema de hoje não é para falar sobre a história de cada um, a história da Júlia ou do Matheus, ou a história do Casal 7. Se vocês quiserem, a gente pode fazer algum vídeo, alguma coisa explicando sobre essas histórias, mas hoje a intenção é contar sobre a nossa história de casal, como a gente se conheceu, como a gente chegou até aqui, né? E então a gente vai abordar essas coisas para inspirar vocês também, para motivar vocês a também construírem uma história muito bacana, bonita, com as pessoas que vocês gostam. Legal, então por que a gente decidiu, Ju, contar essa história pra eles, né? Como você falou, a gente quer inspirar vocês, a gente decidiu esse tema porque a gente quer contar um pouco de como é que foi desde o começo, quando a gente se conheceu. Sim. Como é que a gente estava ali um pouco antes da gente se conhecer, para quando a gente começou a conversar, onde a Júlia apareceu na minha vida, onde eu apareci na vida da Júlia, até como a gente foi construindo algumas coisas. E a gente vai contar essa história assim, principalmente ali dos primeiros passos, tudo que a gente foi fazendo, conversando, tramando, né? E até a gente chegar até aqui. A ideia é que a gente possa passar alguma mensagem para vocês, vocês consigam tirar aí algumas dicas de como é que a gente fez todo esse processo para construir essa história linda, que tá fazendo aí 3 anos já. Sim. Daqui faltam 2 dias pra gente fazer. 2 dias de quando a gente tá gravando o vídeo, né? E espero que a gente possa ajudar aí, de repente, algum momento difícil que vocês possam estar passando no relacionamento de vocês, ou se você é solteiro, se você tá passando aí tendo um momento difícil para tentar encontrar alguém ou encontrar a pessoa certa, né? E enfim, e para dar uma ajuda aí na autoestima, né, Lu? Que a gente possa inspirar vocês. Sim. Então, Ju, e assim como a gente quer contar hoje a nossa história, a gente queria compartilhar com vocês que tem outras pessoas também que tiveram histórias muito bonitas e que algumas delas a gente também até acompanha, né? Sim, bastante. Tem um outro casal aí que a gente acompanha que também tem uma história bem bacana e que acaba inspirando a gente. Eu e o Teus, a gente gosta muito de acompanhar, não sei se vocês conhecem, mas os pais da Alice, que é aquela menina que sabe falar palavras difíceis desde quando ela é pequenininha. A gente gosta muito de acompanhar a Morgana e o Schiller porque eles têm um conteúdo muito legal sobre esse assunto de maternidade, mas também eles fazem reflexões legais de casais e de como você lida com essa questão de relacionamentos, né? Eu acho que principalmente assim, como eles estão um passo à frente assim da gente, eles têm uma filha, Sim. Já tem agora duas, né? Já tem Duas, filhos. E por sinal, filhas ali, maravilhosas. Maravilhosas, Alice incríveis. ali A gente até sugere que vocês sigam, hein? Sigam lá o perfil deles e assim, a gente se inspira, né? Então, a gente vê ali que eles têm uma eles cumplicidade muito legal, né? Sim. Um companheirismo, um amor muito, muito sincero, assim. Já faz anos que eles estão juntos e a gente percebe, assim, que as coisas mudam, as situações mudam, as obrigações mudam, enfim. Mas o respeito e o amor entre os dois nunca muda, né? E é uma referência muito grande pra gente. Eu diria que é um casal que vive um relacionamento verdadeiro. Eu não tô lá pra dizer, mas pelo que eles compartilham, estão sempre compartilhando, eu diria que sim.
E, bom, se eu fosse apostar as minhas fichas, eu apostaria que sim. Bom, Ju, e eu acho que assim, acompanhando outros casais, assim como a gente recomenda eles seguirem outros casais, tem esse, mas tem outros também, tem um tal de Tariq no Instagram que a gente segue também, tem a Yasmin Castilho também, que, enfim, vários casais que a gente segue, que a gente acha legal. Mas é legal vocês seguirem, porque assim, a gente muitas vezes é muito parecido com as pessoas que estão à nossa volta e a gente se inspira, né? Sim. Então, não só se inspira, como a gente acaba se tornando parecido, né? Bem parecido. Vocês seguindo pessoas ali que estão compartilhando a história delas, muitas vezes a história é o que mais vai fazer você aprender ou entender ou ilustrar alguma verdade, né? Sim, e agir também, né? Assim, baseado em alguma história, te inspira você a agir para alcançar aquilo, para você alcançar determinada, enfim, característica do casal e tudo mais. Então é muito importante, assim, você ter referências que tenham o mesmo objetivo que você e que muitas vezes estejam um passo à frente, porque aí você consegue se rodear de pessoas que vão além, né, nessa questão de relacionamento, ou enfim, de qualquer outro assunto da vida, né? E eu acho que conforme vocês seguem, assim, pessoas diferentes, vocês vão vendo também realidades diferentes. Às vezes vocês vão acompanhando a nossa história e vocês veem que alguma outra coisa não bate com o que vocês estão vivendo, com diversos fatores externos, às vezes, que estão acontecendo, que não estão no seu controle e que a gente teve fatores externos que às vezes vocês não tiveram e vice-versa, né? Então é legal porque vocês vão ouvir diversas realidades, assistir casais assim, vídeos ou acompanhar casais aí nas redes sociais, vai fazer com que vocês aprendam coisas que às vezes assim, ou vocês não estavam conseguindo desenvolver legal, ou às vezes coisas que vocês até não sabiam, porque existem tanto aquelas coisas que você sabe que você não sabe, né? E coisas que você também nunca parou pra refletir, né? Que são os pontos cegos. Então, assim, tem coisas que você sabe, aquela coisa que você sabe que você precisa melhorar, mas você não tem exatamente certeza como ou o que você tem que fazer. E aí você vai lá e pesquisa, procura no YouTube, pergunta para um amigo, conversa com as pessoas conversa se você já tem um relacionamento, conversa com seu namorado ou com sua namorada. Agora, tem coisas que você não sabe que existem, que acontecem, ou nem sabe que você não sabe. Então, é interessante você escutar essas histórias. E deixa eu te contar, é claro que você ir pra prática e fazer acontecer, você que tá solteiro, cara, você investindo na pessoa. Chegar investindo, conversando. Começar a sair pra procurar alguém, né? Indo nos lugares certos, se colocando da maneira certa, investindo, às vezes até em habilidades que você sabe que não tem, e habilidades que você não sabe que não tem, que estão te prevenindo de fazer alguma coisa. Inclusive, se tem alguma coisa que você não está performando bem, cara, você pode ter certeza. Se tem outra pessoa que você está vendo do seu lado que está indo melhor nisso, né, você está aí querendo conquistar o coração aí de alguma garota, você está querendo chamar a atenção de algum garoto, cara, se o seu plano não está dando certo, independente da pessoa, provavelmente não é porque te falta alguma coisa, ou porque você acha que você é feio, ou porque você acha que você não é interessante, ou que você não é bonito, ou que, enfim, ou que aquela pessoa não é pra você. 99% dos casos é porque você não sabe alguma coisa que outra pessoa que está fazendo está dando certo. Sabe? Tanto fora de um relacionamento, quando você está começando, quando você já está dentro de um relacionamento. E as coisas estão dando mais ou menos certo, ou não estão indo muito bem. E você vê que tem outro casal de amigos que está indo melhor. Pode ser que tenha alguma coisa que eles sabem, ou que eles têm instintivamente, que eles aprenderam porque eles tinham pessoas em volta. Eles nem sabem te explicar como é que eles fazem aquilo, mas que eles sabem aquilo de alguma forma, seja de uma forma consciente ou de uma forma não consciente, tá? Então, contando a nossa história, eu acho que vocês vão conseguir também ter um pouco mais assim de aprovação própria, de entender, bom, se eles fizeram dessa forma, pelo menos é um primeiro caminho, se eu não tenho todas as ferramentas, é um primeiro caminho para eu entender como é que eu, de repente, eu posso fazer na minha história, no meu relacionamento, ou como é que você pode encontrar uma pessoa maravilhosa igual a essa para vocês também. Tá bom? Digo mesmo. Então, como eu disse, cara, talvez você tenha até quebrado o coração em algum momento e não acredite mais que amor existe, você já acha que homem é tudo igual, que mulher, cara, você não aguenta mais porque
todas as mulheres virando a cara pra você. Ou pode ser que você tenha tido algum relacionamento já e que ficou chato, ou ficou ruim, ou caiu numa mesmice, ou que vocês perderam o interesse, ou que não valia mais a pena, vocês estavam discutindo muito, Teve já estava algum tendo muito trauma, atrito, né, também. e achar que não vale mais a pena. E se esse vídeo caiu pra você é porque talvez você esteja precisando escutar alguma história em que as duas pessoas tentam fazer dar certo todos os dias para que seja um relacionamento de muito respeito, de muito amor e que você possa aprender alguma coisa e não quebrar a cara em futuros relacionamentos, né? Talvez você esteja aí não acreditando mais que seja possível você ter um namoro, que seja possível você, enfim, criar novos vínculos. Talvez você ache que nem existe mais um relacionamento verdadeiro, que não tem mais amor, as pessoas não... Cara, que as pessoas não... Só tem relacionamento líquido, não tem assim, uma coisa de verdade, de coração, que as pessoas, sabe, realmente admiram o outro, confiam, sabe, tem uma admiração incrível. E, enfim, um relacionamento de cinema. Sim. Pode ser que você nem ache que esse relacionamento existe, mas cara, se você olhar aqui, dá uma olhada nessa foto de perfil desse casal lindo aqui que vos fala. Cara, não, na moral, se esse relacionamento aqui não é um relacionamento incrível, não é um relacionamento fofo, não é um relacionamento cheio de amor, realmente eu não sei dizer pra você o que é, mas... Bom, se você caiu nesse vídeo, fica nesse vídeo, porque pode ser que você veja coisas que você errou e que você não sabia, e por isso que você não está encontrando esse relacionamento de cinema, ou pode ser que tenha alguma coisa que você nem sabia, um ponto cego, e que você vai aprender aqui. Certo, então a gente vai ficar alternando sobre as nossas perspectivas, porque né, a gente tinha olhares diferentes sobre determinadas situações, e a primeira coisa que eu quero perguntar para o Teus é como que estava a sua vida antes da gente se conhecer, antes da gente começar a conversar. Bom, vamos lá. Primeiro eu acho que é legal assim que a gente vai estar trocando, né, assim, as perspectivas. Então eu vou falar um pouco de mim, a Júlia vai falar um pouco dela, sim. E aí vocês vão sempre saber qual que era a perspectiva dos dois, para não ter uma coisa assim que vocês ou escutam só um lado ou escutam só o outro lado. Então eu acho que vai fazer bastante sentido, né? Sim. Bom, indo aí para a pergunta, Júlia. Como é que estava a minha vida antes de conhecer você? Olha, pra falar a verdade, logo assim que eu saí do colegial não, né? Do ensino médio, o colegial já tá antigo, né? Eu tinha terminado um relacionamento, então, foi um período duro, assim, eu tive um relacionamento longo até lá, então foi um período desanimado, assim, na minha vida. Eu acho que qualquer pessoa, se essa pessoa já tá assistindo, ela teve um relacionamento longo e terminou, você sabe que é um período difícil. Sim. E foi bem na hora que, assim, apesar de ter sido um movimento difícil, não foi assim um quebra-pau, mas mesmo não ter saído assim, todo mundo brigado, cada um pro seu lado, ou não ter assim, e ter sido num momento assim conveniente, até porque eu estava saindo do colégio e entrando na faculdade, então eu novo ciclo, não ia, né? Um novo ciclo, novas pessoas. Mas cara, mesmo com a melhor das hipóteses, das situações, foi assim deixa a pessoa meio arrasada, né, meio desanimado. Então eu estava um pouco desanimado, porque eu estava começando ali as aulas da faculdade, apesar das novidades, conhecendo gente nova, mas assim eu estava um pouco devagar, né? E aí eu fui assim começando as aulas da faculdade, pouco a pouco eu fui, e aí demorou, na minha faculdade demora 4 meses para começar as aulas. 300 anos para começar, começa no segundo semestre do ano quase. Praticamente. Então eu fiquei assim uns 4 meses de férias, que foi um período assim que, cara, eu ficava só vendo meus vídeos no YouTube, ficava em casa. E foi meio triste. Duro mesmo, assim, você fica com um monte de coisa que você fica pensando na sua cabeça, putz, por quê? O que aconteceu? Cara, mas eu não consigo entender onde eu errei, por que deu errado, cara, mas qual foi o problema? E você não acha, você fica nesse rebuliço. Provavelmente você está sentindo alguma coisa desse tipo se você está assistindo esse vídeo. E eu entendo você. É um momento muito difícil, delicado. E você tem que entender que você vai ter um tempo assim para até você processar tudo aquilo, se recuperar e continuar voltando realmente ativo. Tem gente que termina um relacionamento e no dia seguinte é como se não tivesse acontecido nada. Só que assim, no fundo, essa pessoa sabe que ela no fundo ela não tá bem, ela só tá superou, tentando, né? Tá tentando tapar um buraco.
É a história do prego na tábua. Você tá tentando consertar tapar a um tábua, buraco, mas assim, não rola. não adianta você tapar um buraco com uma fita silver tape que, cara, não vai. Não adianta você tentar consertar seu telhado colocando super bonder que, cara, não vai resolver. Então eu fiquei uns 6 meses assim nesse desânimo e tudo mais. E aí, começando as aulas e tudo mais, que eu comecei a engatar um pouco mais, querer conversar com as pessoas, nem no sentido de relacionamento, mas no sentido de conhecer, tentava, né? Pô, vou tentar me comunicar, se interessava, né? Me relacionar. E pouco a pouco eu fui me desenvolvendo. Eu lembro muito bem que eu tava assim numa aula, uma das primeiras aulas que eu tive. E o professor demorou para chegar, por acaso, nessa aula. E eu lembro muito bem que assim, eu ficava na minha cabeça, cara, primeiro ano de faculdade. Nossa, aquela coisa, né? Tipo, putz, faculdade, uma galera diferente. E toda nessa mente, assim, que... no fundo, depois eu fui ver que, enfim, as pessoas iam ser pessoas, assim, como em qualquer lugar que não... Mas você fica com esse estigma na cabeça de, nossa, começando a faculdade e tal. E aí eu lembro muito bem de uma cena que eu tava sentado. Eu sempre gostei de sentar no fundo, né? Sim. Porque eu tenho uma visão da sala e eu consigo observar todo mundo. Eu acho legal isso. E Sim, aí eu ficava também. observando o pessoal lá na frente, e aí eu via um menino que dava uma levantada e tal, esbarrava ali, ou falava, ô, tudo bom, tal, começava a puxar assunto com uma menina, e menina começava a tocar assunto com outro menino, e os meninos começaram conversando com os meninos, e outros meninos conversando com outros meninos, e por aí vai. Sim. E assim, você ia vendo como é que ia, porque assim, no começo ninguém se conhece ali, assim, quase, tem assim, um par de amigos às vezes perdido ali, mas quase ninguém se conhece. Então era legal porque eu ia entendendo como é que o pessoal fazia para começar essa conversa, cara, num ambiente que ninguém se conhece. E era muito legal porque eu ia pegando os esquemas, assim, tipo, cara, como é que começou essa conversa ali que, né? Como eles ficaram íntimos. Como é que tá começando? E eu lembro muito bem, eu vi um menino, eu não faço nem ideia como era a feição dele, mas eu lembro muito bem, ele apoiado assim na mesa de uma menina, trocando uma ideia, né? Não era, na sala não era uma coisa assim, tipo filme norte-americano, que você vê só ninguém se conhece, mas já tem vários casais, assim, todo mundo conversando, e aquele negócio, assim, Não é bem assim, tinha um ali, né, outras pessoas, alguns mais na sua, né, alguns mais comunicativos, mas normal. Mas tinha um que tava ali trocando uma ideia, eu fiquei observando, cara, o que ele vai fazer? Às vezes eu tentava até passar perto pra eu tentar ouvir o que eles estavam falando. E aí? Mas assim, claro, eu não fazia isso com frequência, mas quando eu tinha a oportunidade eu tentava escutar, né? E ali eu fui começando a pegar qual que era o esquema que o pessoal ia... Que assim, basicamente, como ninguém se conhece, o negócio é você ir conversar e se arriscar e, cara, não tem jeito. Você quer começar uma conversa, assim, o pessoal ia na cara de pau mesmo. Então essa é a primeira coisa que eu vi. Cara, você tem que ter uma certa cara de pau. Sim. Entendeu? Tem que tomar atitude. Não dá pra ficar esperando, né, a oportunidade de chegar. Não dá. Pra alguém, enfim, te responder. E eu fui me desenvolvendo. Eu acho que assim, conforme foi passando o período da faculdade, o primeiro ano, o primeiro quadrimestre, o primeiro semestre, o primeiro ano, eu fui pegando mais uma habilidade de puxar assunto com pessoas que eu não conhecia, pessoas aleatórias. Eu vi que o negócio era assim, eu virava geralmente pro lado e perguntava assim, você ouviu você entendeu o que o professor falou em tal momento? Eu não ouvi. Geralmente assim, quando eu realmente usava momentos de verdade, né? Assim, eu não falava só pra... né? Funciona também, mas eu sempre preferi ir por esse caminho. Ou tipo assim, se eu derrubava alguma coisa, eu tentava, sempre, cara, qualquer oportunidade que aparecia, fosse qualquer pessoa, assim, só pra eu ir pegando o jeito de como é que era, tipo, cara, conhecer novas pessoas e tudo mais. Sim. E aí eu fui me desenvolvendo, né? Mais pra frente, e aí tinha um amigo meu, inclusive um abraço aí, Juan, que, cara, sempre foi um cara assim, muito descolado, assim, desde a escola eu olhava assim, cara louro, assim, um cara bonitão, tá ligado? Cara da hora, gente boa. E, puta, sempre ele gostou muito de mim, muito amigo meu. E, puta, ele era um cara assim mais popular. Sempre conversou, assim, né, com todo mundo. Conversava melhor, eu acho que já da cultura ali
dele, da família dele, eles já têm um pouco mais dessa questão. Mais comunicativo, São bem comunicativos. E vez ou outra, a gente ficava tentando um ajudar o outro em alguma coisa, né? E o Juan, cara, assim, ele nunca me... Não sei se já deve ter chegado a falar diretamente, mas não me lembro exatamente. Mas ele tentava me empurrar, assim, de tentar ficar conversando com as pessoas, né? Eu lembro que quando a gente entrou na faculdade... Eles estudam na mesma faculdade, inclusive. Quando a gente entrou na faculdade, eu lembro muito bem, a gente sentou, assim, antes da primeira aula, inclusive antes do que eu estava contando, teve um simpósio, não era um simpósio, era uma apresentação. Juntava vários docentes, professores, tinha um professor lá que subia num palquinho, falava da faculdade, como é que funcionava, tudo mais. Sim. Eu lembro muito bem, eu e ele sentados juntos, e a gente já estava ali fazendo o nosso rating, né, que é a atividade assim do conjunto masculino. Provavelmente você é homem, você sabe o que eu tô falando, né? Que a gente já chegou assim e falou, aquela pessoa acho que vai estudar com a gente e tal, aquela pessoa ali, da hora, vamos tentar trocar um papo, vamos trocar uma ideia, né? E foi nessa assim, né? E aí eu fui me desenvolvendo, pouco a pouco ia tendo aula aula teórica, algumas outras aulas práticas que era mais legal, o pessoal tinha que interagir mais. E aí eu já ficava de olho pra pegar os grupos assim, tipo, putz, eu quero pegar o grupo com essa e essa pessoa porque eu quero falar com essas pessoas, entendeu? Seja no sentido de, tipo, cara, esse cara tem cara de inteligente e eu preciso ficar no grupo. Ou seja, tipo, cara, essa menina parece da hora, eu quero ficar no grupo dela. Sim. E aí eu fui conhecendo muitas pessoas, enfim. E aí eu fui me desenvolvendo, eu acho que uma virada foi quando eu comecei a seguir algumas pessoas da faculdade no Instagram e eu via que tinha uma galera que se destacava, que a galera mandava assim umas fotos da hora, entendeu? Junto com aquele meu grande amigo Juan, que ia trocando umas ideias, inclusive certa vez eu tava na faculdade e o Juan sempre tava muito bem vestido, né, cara? Puta, sempre lá com um suéter ou com um tênis da hora, pô, beleza. E aí um belo dia ele chegou pra mim e falou, e eu comentei, caraca, mano, pô, muito da hora, tal, suéter, alguma coisa assim. Ele falou, mano, é da marca tal, você viu? Pô, tipo, eu costumo pegar assim, manga longa, dessa cor. E pouco a pouco ele foi me dando os toques, né, de como é que ele ia se vestindo. E ia meio que jogando assim, não, mano, tipo, pô, você coloca, te falar, eu lembro que ele falou uma vez, mano, não, te falar, você faz, o segredo você tem que fazer o seguinte, ó, maninho, ele me chama de maninho, você coloca o suéter de uma cor e o tênis da mesma cor, era uma coisa assim, porque combina, tipo assim, então, você tem uma camiseta preta, tênis preto, e aí a bermuda que dá o destaque, entendeu? Não, e aí a gente ia toda na teoria, assim, do bagulho, não, muito legal, cara. E aí eu fui pegando essas coisas e voltando pra questão do Instagram. Eu via que o pessoal postava umas fotos pá, assim e tal. E aí eu já esquecendo a cabeça, o relacionamento que tinha terminado já ia ficando pra trás. E eu falei, mano, tá na hora de eu começar a colocar umas fotinhas ali no Instagram, entendeu? Mais, né? E aí eu fui sempre uma pessoa que eu fui aprendendo as coisas por observação. Eu observo muito e vou copiando as tendências. As coisas que eu vejo legal, eu vou copiando das pessoas e aderindo, né? É uma das maneiras de você aprender. E aí eu ia pegando assim, como que a pessoa os amigos, né? Ia postando umas fotos, eu falei, mano, vou meter umas fotos mais assim, tá? Uma cara mais séria, entendeu? Uma camiseta assim, uma aquela cara carão, sabe? Mais dark, assim. Aquela cara bem de quero namorar. Aquela foto assim no espelho do elevador. E pouco a pouco, cara, você vai fazendo isso, você vai gostando mais de você. Espelho do restaurante. Do restaurante. Ah, é boa. Do restaurante. Aquela lá me ganhou. E aí, enfim, você mete ali um óculos. Aí foi atraindo pessoas. E aí você vai ganhando, começa que assim, você vai ganhando mais confiança. Então eu fui pegando um pouco mais de confiança. De conversar. E aí tive algumas histórias aí que eu fui... Cheguei aí em uma ou duas festas na faculdade. Tinha aí uma ou duas pessoas na faculdade que eu tentei trocar uma ideia a mais, dar um passo a mais, mas não ia, não encaixava. E aí sempre nessa, eu e Juan, porque a gente voltava junto, né? A gente morava longe, né? Juan ainda mora bastante longe aqui
A gente estuda aqui em Santo André, e aí a gente voltava de carro, voltava tipo 11 horas, meia-noite, e a gente ia sempre trocando ideia. Então assim, eu falava de alguém que eu tinha visto, ele trocava ideia, falava, não mãe, vai assim, faz assado, Sim. né? E a gente ia nessa de tipo assim, dois amigos crescendo junto, aí um dando Compartilhando toque as pro novas outro histórias, de né? cada coisa que ia aprendendo e de se desenvolvendo. Sim. Então eu tava mais ou menos nessa, aí teve algumas histórias que eu fui, algumas pessoas que eu fui tentando investir, mas sempre era uma coisa assim que eu dava um passo e não dava muito certo. Ia melhorando, cada vez ia melhorando um pouco mais, mas assim, nunca tinha assim Cada vez ia mais longe, um pouquinho. Ia um pouco melhor. Um pouco não melhor. Vou dizer mais longe. Mas sempre que chegava assim um momento tipo, pô, vamos marcar um lugar de sair, pra sair e tal. Cara, nunca... Não tinha o vamos sair, entendeu? Tipo, não, vamos marcar tal lugar, né? Ou quando tinha, cheguei a sair com uma outra menina antes de você pro shopping, mas tipo, pô, muito legal, trocamos ideia e tal. Mas aí terminou o encontro e tal, cada um vamos trocar ideia no WhatsApp depois, à noite ou no dia seguinte. Não, pô, achei você legal e tal, mas putz, não... Sabe, você me desculpa, mas não... Não rolou clima, né? E cara, você nunca entendia exatamente qual é que era, né? Problema, né? E te conhecer foi mais ou menos por aí, né? E aí, pouco a pouco, tinha essa questão do Instagram, eu vi que o Instagram era uma Bom lugar pra ferramenta aí investir, pra... né? você dar Tanto uma é que depois investida. vai fazer parte da nossa história, Vai né? fazer parte da nossa história Sim. mais pra frente. Mas vamos lá, Júlia, como é que foi o antes de você me conhecer? Onde é que você estava? O que você estava fazendo? Como você se sentia? Quem você era? Sempre fui a Júlia. Uma coisa que eu acho importante falar. Eu e o Teus, a gente estudou na mesma escola, só que a gente tem uma diferença de, sei lá, 2 anos e 3 meses. Ele é mais velho. Então, enquanto ele estava entrando na faculdade, sei lá, 2º ano, eu estava entrando no ensino médio. E uma coisa assim que eu sempre fui tímida. Sempre fui muito tímida, sempre tive dificuldade de conversar, de, enfim, fazer amizades ou, sei lá, querer me relacionar com pessoas que eu tivesse interesse. Sempre tive muita dificuldade. E antes do Matheus, nunca tinha namorado, nunca namorei ninguém antes dele, justamente por conta dessa dificuldade e tudo mais. E aí, naquele ano que eu começo o ensino médio, eu percebo que para você sobreviver numa situação nova, você tem que começar a mudar um pouco suas características, que nem o Matheus fez, né, na faculdade. Você tá, querendo ou não, você tá no mesmo ambiente, mas as situações, elas mudam. E aí, que nem ele fez, começou a tentar conversar com pessoas novas, eu também tentei ser um pouco mais comunicativa naquele ano e, enfim, pegar atividades que me colocassem numa situação de tentar me desafiar. Que eu preciso me desafiar a ser menos tímida. E aí, naquele ano, enfim, tinha coisa na igreja para fazer, tinha coisa na escola, um monte de, enfim, de compromissos. E eu sinto que aquele ano foi muito importante para eu me desenvolver e, enfim, chegar num momento em que eu conhecesse alguém especial que nem ele e eu agarrasse a oportunidade. Antes de eu conhecer ele, claro, já tinha tido paqueras, enfim, mas era aquela coisa de escola. Nunca nada sério, enfim, coisas normais de estudantes. E eu lembro que eu fui ficando menos tímida, fui conversando mais e eu estava muito focada em mim, em me desenvolver. Como eu sabia que era uma barreira muito grande essa questão de comunicação mesmo, eu já tinha, enfim, perdido oportunidades antes por conta de ter essa dificuldade. Eu falei, não, preciso trabalhar essas coisas em mim. E eu tirei aquele ano de ensino médio, coisas novas, para fazer justamente isso. Começar a me expor mais, né, nessas situações, assim, de, sei lá, liderança, não sei das quantas, e conversar mais com as pessoas. E acho que foi incrível, acho que foi a melhor escolha que eu tomei. Foi justamente antes de querer entrar num namoro, me autodesenvolver. Você focar um pouco em você, nas suas necessidades, é algo que te prepara
a receber uma nova pessoa na sua vida de uma maneira tão séria, né? Que é um namoro. Teve alguma outra... Qual que foi, assim, algum momento... Sempre tem algum momento, assim, que você viu alguém ou que você... alguém que você admirava, que você gostava, mas você não conseguia chegar perto ou alguma... Conta aí, Júlia. Quais foram essas histórias no colégio? Respondendo a pergunta do Teus. Sempre, assim, os meninos que eu gostei na escola sempre foram durante bons anos, assim, sabe? Eu sempre tive interesse neles por bons anos. E a gente sempre era, assim, nossa, melhor amigo e tudo mais. Mas Sofreram, friendzone forever. Total. Não, e o pior era que era recíproco dos dois lados, mas a gente... As duas pessoas eram muito tímidas. Isso que é muito curioso. As duas pessoas, assim, que, sei lá, foram mais tempos que eu gostei, elas eram muito tímidas também. Então tinha aquela dificuldade, a gente se dava muito bem, a gente brincava, conversava pra caramba, tinha muito assunto legal e tudo mais. Só que quando era questão de relacionamento amoroso mesmo, aí o negócio era muito mais embaixo, a gente não conseguia, enfim, desenvolver nada. Travava totalmente. E, enfim, era esse tipo de relação. A gente se dava muito bem como um amigo, mas por ser tímido, travava e não acontecia nada. Então... Essa questão de autodesenvolvimento, eu acho que foi um ponto de virada, então, para os dois. Com certeza, porque assim, eu vejo hoje em dia que se o Matheus tivesse me encontrado 1 ano antes, a gente não teria namorado. Já começa daí. Eu acho que é legal esse ponto, né? No fundo, a gente não sabia, mas eu acho que a gente estava se preparando um pro outro. Sim, exato. De maneiras diferentes. A gente não se conhecia, por mais de estar na mesma escola. Se eu tivesse, eu acho que num momento anterior, provavelmente eu ou ia estar muito desanimado, ou eu não ia ter o que eu precisava. Sim, pra lutar pelo relacionamento. Pra pescar a Júlia e fazer ela cair no... fazer ela cair na brincadeira. Então, mas exatamente. Se ele tivesse me encontrado, se a gente tivesse se encontrado 1 ano antes, não teria dado certo. Porque realmente teria essas dificuldades, a gente não teria se desenvolvido, a gente não estaria maduro o suficiente para entrar numa relação séria como essa. E, enfim, foi super importante esse processo. Eu ia falar mais alguma coisa que eu esqueci. Certo. Pode voltar? Pode falar. Tá. E outra coisa também, como a gente foi da mesma escola, uma coisa assim que eu acho extremamente importante foi a gente não ter se relacionado justamente na escola. Tudo bem que lá dentro a gente tinha uma diferença gritante de séries, né? Porque você, por exemplo, quando a gente tava no 3º, eu tava no 8º. Não estamos no mesmo ambiente, né? Exato. Acho que é o grande ponto. Mas ao mesmo tempo eu acho que esse ambiente da escola, ele... Ou qualquer outro ambiente, às vezes, né? Não, mas eu acredito assim, na escola, eu acho que pela maneira como eu era, também não teria dado certo se a gente tivesse tentado alguma coisa na escola. A gente não se conhecia, mas nem conversava nada. Mas eu acho que era um ambiente assim que ia se tornar uma relação assim passageira. E é bacana, então, assim, vale já tirando aí uma primeira sacada aí pra vocês, cara. Tem alguma pessoa aí que estudou em algum lugar que você estudou, trabalhou em algum lugar que você trabalhou, mas vocês nunca se conheceram? Cara, fica de olho. Porque foi essa a nossa história. Exato. E vocês compartilham muitas histórias, sabe? Vocês têm assuntos muito parecidos, assim, mesmo vocês, um sendo mais velho que o outro, sei lá. Porque vocês conhecem os mesmos professores, vocês conhecem o ambiente, as situações que é comum naquele lugar, e isso já gera... piadas. Exato, isso já gera assim uma conexão na conversa, né? Sim, não é certeza, né, que vai dar certo, mas já é uma coisa que vocês têm em comum que vocês podem conversar. E foi assim que a gente começou, né, Jô? Sim. Então... Exato. Eu comecei... eu segui a Júlia, assim, porque naturalmente eu segui algumas pessoas que eram da escola, né? Que estudaram onde eu estudei e que às vezes eu não conhecia. E, pô,
ainda nessa questão que eu tava falando lá atrás do Instagram e tudo mais, como o Instagram pode ser uma ferramenta aí pra você encontrar, Importante. às vezes, essas pessoas. E aí eu ia adicionando e tudo mais, ia curtindo foto de um, curtindo foto de outro, até que eu vi uma foto da Júlia. Você me corrige se eu estiver errado, porque a Júlia é a pessoa, gente, que tem uma memória melhor do que eu, tá? Mas até que eu vi uma foto da Júlia no MASP. Foi isso? Foi isso. E me chamou a atenção porque, ela estudou na escola que eu estudei, então a gente tinha algum assunto ali em comum. Eu vi uma menina ali, uma menina bonitinha, assim, uma menina interessante, né? Com seus belos cabelos. E que gostava de arte, cara. Aquilo me chamou a atenção, porque é uma coisa que eu gosto também. Então, ela fez uma postagem de algo num lugar que ela gostava, ou sobre algo que ela gostava. E tinha toda uma magia ali pra mim. Porque quando eu vi essa postagem, você falava de São Paulo, falava da arte, falava das... E eu falava, nossa, que pessoa interessada, uma pessoa Sim. que fala... Engajada. Que gosta de história, nossa, que pessoa inteligente, entendeu? E isso deu um estalo, assim, em algum lugar da minha cabeça. Eu falei, vou puxar um assunto. E aí que eu mandei um direct pra Júlia, fazendo um comentário. Júlia, qual foi o primeiro comentário que eu fiz com você? Você elogiou a foto. Era uma foto minha no MASP. E na Paulista, né? Na Paulista, tinha uma saí uma do MASP, carrossel, né? saí antes de entrar, na verdade, no museu. Peguei e tirei a foto. Um dia chuvoso, tava aquele charme, aquela luz. E aí eu peguei, tirei aquela foto, postei. Aí, sei lá, um dia depois. E é engraçado, não lembro agora se ele me seguia ou não. Como que ele começou a me seguir, não sei. Mas aí ele comentou no direct. Ele não comentou diretamente nos comentários, né? Sim. Porque, novamente, o Matheus é uma pessoa muito comunicativa hoje em dia, assim, sabe? Super, né, assim... Não, parece que eu sou super extrovertido. Super extrovertido, cara, mas a gente é reservado. Eu nasci uma pessoa extremamente introspectiva, cara. Quando eu tava, assim, na 4ª série, eu tinha uma dificuldade, eu acho que eu tinha, assim, 2 amigos, sabe? E 2 pessoas que eu não falava com mais ninguém. Eu tinha até medo de olhar pro lado das pessoas para elas me julgarem. Assim, num nível muito grande, sabe? Sim. Assim, eu acho que eu tinha 2 amigos que estavam lá desde o meu primeiro pré, lá, que eu já conhecia. Aí, conforme ia passando as séries e chegando gente nova, às vezes eu nem olhava assim muito, porque eu tinha... Se alguém me olhava, eu... Um pavor, né? Nossa. O que eu faço? Assim, extremamente introspectivo. E eu acho que vai muito também de como é que você vai fazer essa primeira abordagem do seu perfil. Ai, gêmeo! Eu acho que no nosso caso funciona muito bem o direct. Se você é uma pessoa mais tímida, cara, recomendo, acho que esse é um bom jeito de você começar. Sim. Mas tem gente também que começa uma relação, o primeiro contato, mandando um comentário na foto, ou chegando na pessoa e conversando, se é num ambiente físico, né? Mandando um caminhão mensagens de amor. Então, aí é pesado. Aí que tá. Eu acho que assim, tem os jeitos certos e os jeitos errados de você fazer uma primeira investida. O direct ele é legal, independente se você é introvertido ou extrovertido e a outra pessoa também, independente disso. Porque você não vai chamar muita atenção. Sim. Se der certo, deu. Se não der certo, você não constrangeu a outra pessoa ou não empurrou muito. Exato. Tem gente que gosta também, tem gente que assim, não sei, eu não chuto dizer que deve ter homem ou mulher que gosta de receber lá um comentário, tipo assim, fazendo aquele comentário assim com a mensagem subliminar, sabe? Sim. Tipo assim, manda só um emoji do coração, ou manda tipo assim, nossa, bela foto, sabe? Não sei. Meteu essa aqui pra mim. Mas... Foi o nosso caso esse, né? E aí, depois que a gente começou a conversar, então a gente teve ali as primeiras conversas, né? Não, detalhe. Antes disso, na verdade, teve uma situação. Que foi a feira. Feira cultural. Feira cultural. Teve esse momento com a minha amiga. Porque, assim, o primeiro contato que ele teve, assim, falando, sei lá, de mim, não sei, foi esse. Mas pra mim aconteceu o seguinte, como a gente era da mesma escola, ela tem um evento todos os anos que é a Feira de Ciências, né, a Feira Cultural. E é um momento em que os ex-alunos eles sempre voltam para ver os trabalhos, para conversar com os professores, para conversar com os colegas, né, enfim, que se formaram junto, para ver, né, o que o pessoal dos outros anos fez de trabalho, enfim.
E aí eu lembro que encontrei esse belo mocelho, esse belo moço. A gente se encontrou exatamente. Eu vi você, eu vi a você. A gente se viu lá, né? Mas assim, quando eu tava lá na feira cultural, eu ainda tava numa pegada tipo assim, vou lá, vou trocar uma ideia com o pessoal, né? Fazer uma média, de repente conhecer alguém, ou tentar ali alguma investida. Eu já tava num momento que eu tava com a cabeça assim, que só as fotinhas no Instagram, roupa, já tava me tentando já tava colocar uma roupa legal, um cabelo mais bacana, entendeu? Eu só não chegava de óculos escuros porque lá dentro era lugar fechado, senão eu já chegava com, entendeu? Mas assim, eu colocava um perfume aqui e tal. E aí a Júlia chegou a me ver lá em algum momento, né? Vi. Eu não sei se eu cheguei a reparar em você. Então, a sensação foi que você, eu acredito que sim. Olhou. Mas assim, a gente não teve nenhum contato. Eu só lembro de, assim, a última vez que eu tinha visto ele foi num show de talentos um ano antes, porque ele sempre gostou de cantar, enfim, mas assim, nunca olhei pra ele quando ele tava na escola com qualquer outro olhar, assim, de interesse mesmo. E aí eu vi ele na feira, ele tava conversando com o nosso professor, e eu subi uma escada e eu encontrei ele, tudo mais, e assim, sou uma pessoa, uma curiosidade, sou uma pessoa muito apaixonada por moda, acho assim maravilhoso, e eu acho que nesse momento as dicas do nosso querido amigo funcionou muito bem naquele dia, porque olha só. Você olha aos redores assim, o pessoal, sei lá, bermuda, sei lá, chinelo, vai de chinelo lá pra Porque nada de errado, né? Assim, não claro, é nada de errado, mas assim, não me chama a atenção. Inclusive, eu vou pra diversos lugares. Ontem eu tava numa festa, eu tava de chinelo. Chinelo, normal. Depende pra onde você vai. Exato. Agora, se você tá num momento da vida ali com um intuito, isso chama a atenção. Chama, com certeza chama. E aí eu lembro que eu subi a escada e vi esse belo moço muito bem vestido. Lembro até hoje, uma coisa meio bege, assim, off-white. Adorei. E aí eu só lembro que eu vi essa cena e falei, nossa, bonito. Eu tava de bege? Tava. Será que de repente é tava uma com parecida, bermuda, né? Não é essa, mas é uma parecida. E aí eu lembro, pô, legal. E subi, cancela. E aí eu lembro que 2 dias depois, isso foi num sábado, 2 dias depois, na segunda-feira, eu saí pra almoçar com uma amiga minha. E aí a gente tava comentando as coisas que tinha acontecido naquele sábado. Eu falei assim, amiga, assim, longe de tá achando que vai acontecer alguma coisa. Mas assim, vi uma pessoa muito interessante na feira cultural. Você falou com essas palavras? Falei. Falou assim Eu mesmo? peguei e falei, juro, não tô mentindo aqui pra... Uhum. Eu falei assim, beijo Lari. Peguei e falei pra Larissa. Peguei e falei assim, cara, eu vi um menino que eu acho que ele se formou, sei lá, uns 3, 4 anos. E ele, olha nossa, só. eu achei muito bonito, assim, muito meu estilo. Falei isso, né, pra ela. E aí eu peguei e mostrei no Instagram. Tava traçado os caminhos, né? Porque, pô... E aí eu mostrei o Instagram. Eu não seguia ele ainda, a conta dele era privada. E na foto dele você percebia que tava uma foto muito tipo assim, estou investindo, estou tentando alguma coisa. Porque era muito planejada também a foto de perfil, assim. Como é que é? Muito bonita. E era uma foto que você tava na estação de trem e o sol tava batendo no seu olho. E você tava com um topete, eu acho. Outra dica aí, ó, cara, o sol, tirar uma foto assim, ele o agrega sol, demais. 4h30 da tarde, 5h da tarde, que é a hora que bate aquele golden hour, né? Golden hour. Que é aquele sol assim, tipo, sol antes dele se pôr, ele tá ali 9 horas ali. Um charme. E aí tava essa foto. E aí eu peguei e mostrei e a gente não conseguia ver as fotos dele e eu ainda não seguia ele. Eu tirei na estação secar. Sei lá qual que foi, mas foi em alguma estação. E aí eu peguei e falei, amiga, não dá pra ver foto dele, porque eu não sigo ele, não vou seguir. Mas assim, eu achei ele... Falei, né? Pra ela que eu achei muito bonito. E aí eu lembro que a gente ficou tentando lá diminuir, fazer um zoom lá pra tentar ver a foto. Aí ela falou, amiga, nossa, pelo que eu me lembro dele, ele era muito legal. E ela tinha memórias assim com ele, porque como ele era mais velho, quando ela era menor, ela lembra de ter encontrado ele, dele fazer as brincadeiras na sala dela, enfim.
Então ela tinha memórias com ele, né? Assim, dele ir na sala dela e ficar brincando com a professora e com a turma. É, tinha isso também. Eu acho que teve uma época, Ju, que nessa... Isso antes do colégio, tinha antes do meu outro relacionamento. Porque assim, Sim. é uma evolução constante, né? Eu lembro que tinha um negócio que eu fazia que era justamente esse negócio de ir nas salas. Tipo assim, eu ia sair e ia pro banheiro. E eu passava numa salas aleatórias, batia na porta e começava a trocar ideia com a professora. Sim. Tipo assim, pô, professora, de boa, posso entrar? Então, posso mostrar um negócio aqui pra você? E tipo, mano, eu ia lá na lousa e tipo, mano, deixa eu mostrar um negócio aqui pra você. Tipo assim, era full aleatório. E a professora ficava olhando, tipo assim, menino, você não vai sair da minha sala? Você tá atrapalhando. É, Se você tá toca. atrapalhando. Só que assim, cara, eu sei que uma ou outra pessoa, inclusive hoje, pessoas que, enfim, hoje eu namoro com a Júlia, mas tem outras pessoas que, seja mulher, seja homem, que lembram e falam, cara, eu lembro de você, que você, putz, era engraçado e tal. Sim. Era a minha das primeiras Tentativa, estratégias aí de tentar me destaca. conectar com pessoas novas, né? Tipo assim, porque isso era até legal, por um bom tempo do colégio, o pessoal chegava pra mim e falava, nossa, eu te conheço. Às vezes eu olhava pra pessoa e falava, legal, tipo assim, eu te conheço. Eu E as não pessoas conheço. me conheciam e eu não conhecia elas. Porque eu me fazia ser visto, eu tentava Muito me importante. fazer. Mas não ser é de uma visto. forma assim. Não é todo custo, né? Exato, tipo, Eu vale tinha- tudo. É claro que assim, eu conheci, as salas que eu entrava, eu conhecia os professores, eu já tinha uma amizade. E eu ia pra conversar mesmo, ou pra alguma desculpa, tipo assim, posso pegar alguma coisa tal? Ou como é que você tá, tudo bem e tal? Assim, de uma forma natural, mas sempre tendo ali um ponto ali da estratégia, de tentar... Enfim, e aí você Sim. conversou lá com a Lari. E aí eu lembro que ela falou, ai amiga, olha, o que acontecer, a partir de hoje estou torcendo. Ela falou isso. Falou. Ela pegou e falou assim, falou algo do tipo, né? Não lembro as palavras certas, mas ela falou, putz, combina, sabe? Combina. E aí, enfim, passaram-se os dias, 15 dias depois, e aí teve essa foto que a gente comentou da Paulista, e aí teve esse comentário, e aí eu Acho que eu respondi. comentei em algumas outras, né? Mas aí foram depois, essa foi a primeira mesmo, essa Sim. foi a primeira vez que a gente Mas aí a gente teve outras fotos depois que eu fui comentando, né? Eu acho. Sim, Umas você duas, ia. 3. Umas 3 primeiras você ia comentando no direct. E tentando puxar Uns ali um 4. assunto, né? E aí eu lembro que a primeira conversa nossa, como foi relacionado ao museu, foi relacionada à nossa professora de artes, que, enfim, a gente tinha lá um negócio em comum, Sim. e aí você falou dela. Ela postou alguma coisa relacionada à arte e assim. Era E aí eu isso. lembrei que, eu falei, bom, qual que é o ponto em comum que a gente teve falando sobre arte? Eu falei, Aí bom, lembrou a da gente escola, estudou né? no mesmo colégio, vou comentar sobre a professora de artes. Sim. E aí fiz algum comentário e tudo mais. E aí dali, né, no primeiro comentário que eu fiz, no primeiro direct, foi mais um comentário tipo assim, putz, muito legal a foto, cara, curto demais a Paulista. Foi alguma coisa assim, ou tipo, nossa, bela foto, adoro o MASP, sei lá, eu não lembro, mas foi um comentário desse jeito. Aí já o próximo foi a mesma coisa, só que daí eu já joguei uma pergunta seguinte, pra ver se ela... Sim. Né, você exato. vai, igual você vai pescando, você vai jogando, você espera, né, você não pode puxar de uma vez, mas você vai... E aí a gente foi começando a conversar assim, né? Foi. E aí eu lembro que nessa conversa ele começou a falar dos pontos turísticos, enfim, da Paulista e tudo mais. E aí rolou a primeira vez dele falando do café, né? Você falando de, tem um café lá, não sei das quantas. Na minha cabeça, é o seguinte, na minha cabeça, eu comecei a ter ali algum interesse. Falei, Qual que era o plano? Então, tinha um plano, eu comecei a montar um plano na minha cabeça. Qual que era o plano? Eu falava, cara, tem que ter uma deadline, tem que ter um prazo. O que é isso? Eu já vi outros momentos passados que assim, ou eu ia lá e dava uma investida muito rápida e a pessoa se afastava. Ou momentos anteriores que eu conhecia a pessoa já há muito tempo e, cara, você cai na friend zone. Eu pensava, cara, tem que ter um prazo. Então assim, eu vou conversar com ela, aí depois, e eu sempre eu mandava uma mensagem, tinha uma conversa, terminava a conversa, eu comemorava, tinha que comemorar, né, pô, conversa da hora e tal. E aí depois eu pensava, qual que é a próxima coisa? Eu vou mandar um outro comentário na foto?
ou eu vou fazer isso, ou eu vou chamar agora ela Vou pra mandar sair. alguma coisa. E eu né? pensava, qual que é o próximo passo? Tipo assim, sempre dando um passo a mais, igual uma escada. Uhum. Eu nunca pulava 3 degraus de uma vez. É. E eu nunca... Ainda mais porque ele já Fi- sabia que eu também, assim, né? Era meio, tipo, sabe, na eu era minha. tímida e tudo mais. Na Mas assim, eu minha. também nunca pisava num degrau e ficava andando de lado. Eu não subia um degrau e ficava andando de lado. Tava no mesmo degrau. decidido, ia. Não, eu dava um passo num degrau, um passo no outro, um passo no outro, e sempre ficava pensando, qual que é o próximo? E aí o próximo para mim era, cara, Se encontrar. eu né? tenho que marcar algum lugar pra gente sair, só que assim, eu não vou perguntar se ela quer sair, eu não vou falar, tipo, vamos sair, ou, tipo assim, eu comentei de um lugar, tipo, putz, tem um café, em algum momento caiu a conversa de sair, né? É. Tem um café muito legal que eu vi uma vez, que fica no shopping, tudo mais, que a gente tem aqui perto, e que, putz, é muito da hora, que é um café com livraria. E ele sabia que eu gostava de ler também, eu já tinha comentado alguma coisa, enfim. Aí eu achei um lugar que era... que tinha a ver com o que eu gostava, eu gosto de sim. cafés e tudo mais, e que era uma livraria também, porque ela gosta muito de ler. Sim. Então eu falei, cara, se eu chamar ela pra um lugar desse, pode ser que ela gosta do lugar, se ela falar ok, vamos, E eu acho que isso também é um destaque, assim, que quem tá assistindo pode levar, né? Assim, a primeira vez que você for propor de sair com a pessoa, você tem... A hora que você propor tem que ser em um momento em que você já saiba alguma coisa que ela goste. Porque você chamar ela pra ir em um lugar com algum elemento que ela tem interesse, no meu caso era livraria, eu gosto muito de ler, e isso, né, conciliava, né, com o plano do café. Tem uma chance muito maior da pessoa, assim, já aceitar de cara e nem pensar, sabe? Na hora que ele falou, eu falei, sim, temos que ir. Um dia temos que ir. Exatamente. Então eu joguei assim, pô, legal, seria, pô, eu ia curtir qualquer hora aí, né? A gente podia ir qualquer hora, pô, lugar da hora, né? Queria conhecer, né? E aí ela, não, legal, vamos, podemos ir qualquer hora, beleza. Né? E nisso, né, trilha paralela. A trilha paralela é eu voltando da faculdade, trocando ideia com ela e tal, e tô lá, Juan dirigindo, eu trocando ideia, e eu pegava o Instagram... E tem um detalhe também nessa história, porque assim, melhor amigo do Juan, melhor amigo do Teus é o Juan. E a gente tinha uma coisa em comum, que ele tem uma irmã, que é muito minha amiga, também. Que passava, vocês saíam juntos, sim. Enfim, e vocês, sei lá, conversavam alguma coisa. Então também tem esse ponto, né? Tipo, às vezes ela saía com os dois, escutava alguma coisa e chegava pra mim e falava alguma coisa, também, sabe? Né? Tipo, hoje eu saí com o Pierre. Eu não sei das coisas. Falando alguma coisa assim. E pra quem não sabe, Pierre é o meu segundo nome. Aí eu voltava com o Juan, e aí eu pegava o Instagram e mostrava, ela falava, maninho, falar pra você que teve uma mina que eu mandei assim, mandei um direct ali no Instagram, tá ligado? Ele, fala aí. Aí eu falava, não, mas espera, da hora, tá ligado? Não, tipo assim, eu acho que interessante. Ele falava, não, vai tranquilo, relaxa. Não, vai de boa, porque a dica dele era essa, vai tranquilo. O que é o vai tranquilo? Porque tipo assim, mano, não, tipo assim, beleza, mostra aí, pô, da hora, tô feliz por você, cara. Ele era muito nessa animado, né? Mas vai de boa, vai um passo de cada vez, não afoba. Ele falava assim, não afoba. E aí eu mostrei pra ele, tal, mostrei a foto, mostrei as mensagens. Falei, a gente tá pensando aí em sair pra algum lugar. Aí ele falava assim, maninho, top, não, mas vai tranquilo. E aí foi nessa que eu fui tranquilo. Eu falei, não, beleza, não vou criar expectativa. Não vou tô conversando com ela, mas não vou gerar nenhuma expectativa de que vai acontecer alguma coisa ou de que a gente vai... Vamos conversar. Vamos ver aonde vai. Vamos conversar, né? E aí, então você falou isso e você falou que legal o lugar, eu falei, beleza. Então, pô, que tal a gente ir lá no sábado? Né? Falei, uma coisa assim, né? No fim de semana. Beleza, e a gente foi na cafeteria. Como é que foi lá, Ju? Muito bom, foi o primeiro encontro da minha vida, obviamente, então foi muito especial.
E aí eu lembro que a gente marcou, tipo, na hora do almoço. A intenção era a gente, tipo, passar uma tarde juntos. E aí eu lembro que a gente se encontrou num restaurante. E aí eu quis levar, né, tipo, algumas lembranças, enfim, pra você, né? Eu cheguei lá com uma sacolinha. Porque a gente teve esse primeiro encontro perto do Natal. Então eu falei, pô, quero dar alguma coisa pra ele, simbólica, alguma coisa que tenha a ver com a nossa conversa, sei lá. E aí eu levei, enfim, pro restaurante, levei um quadro que eu tinha pintado. Mas já foi Foi no primeiro encontro. Cara, foi. Então a gente já tava numa conversa assim. Não, a gente tava numa interessante. conversa mais ou menos de umas 4 semanas, assim, já. Não, Demorou. Foi? Demorou. A gente começou a conversar mais ou menos em novembro. Foram 4 Isso semanas. daí foi perto do Natal. Meados de novembro a gente começou a conversar. Então, nossas conversas já tinha vários pontos em comum, a gente ia, né, colocando ali várias coisas que a gente tinha em comum, seja arte, música. Já devia ter mandado uma música ou outra. Sim. Não, Livros, né? Tinha um livro que também você tinha lido, que eu falei, cara, putz, agora é minha oportunidade. Porque tinha um livro que eu li na vida que consideram que é um livro que menina costuma ler. E aquele livro eu tinha lido, tinha me recomendado uma vez, uma amiga, e eu falei, cara, vou ler. Beleza, vou ler. E, cara, eu achei fantástico, eu achei legal. A hora que eu vi que ela conhecia, eu falei, putz, agora é a oportunidade. Vou trocar muita ideia sobre isso. Sempre pensando em conversar de coisas que ela gostava, né? Era A Seleção, né? Aquele livro que tem toda a questão super ali. clichê. Um romance clichê ali da princesa. Futurista, enfim. Que encontra vários o príncipes, né? Não precisa falar. Enfim. Depois você corta isso daí. Mas enfim, e aí eu lembro que eu tava já de férias e aí eu quis falar, putz, o que eu vou dar pra ele? Aí eu, enfim, peguei algumas referências lá de presentes na internet e fiz lá um combozinho e levei pra ele. E aí eu lembro que eu cheguei, desci as escadas rolantes, ele tava lá me esperando na frente do restaurante. A gente deu um abraço, enfim, foi uma tarde super agradável. A gente almoçou, depois a gente andou um pouco e foi pra loja de móveis, né? Sim. Aí já foi uma coisa muito na emoção também. Mais ou menos, né? Tipo, pra algumas pessoas que estão de fora, falar, ai, puta, no primeiro encontro, você já ir nisso. Foi aquela coisa tipo assim, cara, eu sou uma pessoa sonhadora. Sim. Né? Parece que a Júlia também era. Só que assim, foi meio que assim, o que você gosta de ver quando você vai no shopping? Ela falou, gosto de ver móveis, gosto de ver... eu gosto de ir nessa loja, tem várias coisas interessantes. Tem uma loja aqui nesse shopping que é uma loja de móveis. Vamos lá ver? Não, nem acho que você nem falou. Não, eu nem convidei, eu só falei assim, eu gosto de ir lá. Gosto. Aí eu falei, vamos lá. E assim, na minha cabeça, óbvio, né, que por trás tem toda uma questão de tipo, cara, como é que duas pessoas que estão se conhecendo agora estão indo ver móvel? Mas foi bacana, porque eu aproveitei a oportunidade, tipo, já vou colocando ali na cabeça, entendeu? Já estamos nos planejando, cara. Não, muito legal. E foi isso mesmo. Aí a gente tirou a nossa primeira foto lá e a gente ficou tipo, lá nessa loja de móveis, tipo, como se a gente estivesse já na nossa casa. Rolou um papo desse, eu lembro. E aí depois disso a gente foi pra cafeteria. Sempre tipo assim, isso aqui é legal, isso aqui eu gostaria de ter na minha casa, sabe? Tipo assim, aí corta para 3 anos. Então, quero muito ter isso na nossa casa. Inclusive o quadro que você me deu é aquele que tá ali, né? O pessoal tá no vendo. nosso cenário. Essa então noite. A Júlia deu aquele quadro ali que eu achei fantástico, assim. A hora que eu vi, eu falei, cara... E também outra coisa que eu fiz, que tá no nosso cenário, é aquele ali, Loading the Coffee. E aquele ali é o outro que ela deu no primeiro encontro, né? Exato. Eu já sabia que ele era muito formiga, né? Assim, sempre gostou muito de doce. E aí tem umas barrinhas de chocolate que vem a porcentagem de cacau, enfim. E aí eu peguei e fiz como se fosse, tipo, esperando pro dia do café. Enfim. É porque, assim, eu acho que a gente ficou desde a segunda até a quarta semana nessa ideia de, tipo, vamos marcar o café. Mas não foi uma coisa rápida. Por isso que foi o Loading the Coffee. Porque, tipo, a gente demorou pra marcar. A gente tava aguardando mesmo. Não, vamos sair? Não, vamos, mas qualquer semana aí. Não, essa semana não dá, vamos na próxima. Os dois estavam trabalhando, né, tipo, bastante. Sim. E aí também era difícil de conciliar. Mas, enfim, foi isso. E aí depois a gente foi na cafeteria. E aí eu lembro... E aí um detalhe, né? Eu nunca tinha beijado na minha vida, né? Sempre fui muito tímida.
E aí a gente foi na cafeteria, a gente tomou um café, a gente olhou livros, ele ficou lendo comigo do meu lado. Tinha um piano, ele ficou doido. Era um piano ou era um violoncelo, sei lá o que era. Mas assim, que a gente foi, amou, a gente achou um momento assim super legal. Um café especial ali. Super especial, a música, o ambiente, enfim. Tinha um sofá, putz, maravilhoso. A gente sempre deitou, não deitou, mas sentou, encostou, né? Reclinou naquele sofá que era, putz, sofá gostoso, cara. Acho que eu nunca vi um sofá tão bom na minha vida. Era gostoso. Que era, não sei se era o sofá, será que era você? Mas assim, lotado de almofada e você podia sentar e tomar um café ali no sofá. E era, puta, gigante, assim, um sofá quilométrico, assim, tinha uns era grande. uns 10 metros de sofá. Sim. Doideira. E aí a gente tomou café, finalmente a gente tomou café, a gente continuou conversando bastante. E aí chegou a hora de se despedir. E aí eu lembro que assim, o total desse dia de beijos foi um selinho. Né? Porque ele já tinha entendido que eu era uma pessoa extremamente, assim, não, e também cautelosa. Você vai no primeiro encontro, você tem que ir, tipo assim, com calma. Tranquilos. Cara, você não pode, o ideal... Ser afobado. Você não pode fazer nada no primeiro encontro. Cara, o ideal, tipo assim, nada. Não, mesmo que você, independente da sua idade e tal, porque você tem que mostrar que, tipo assim, que beleza, você é interessante, você tem assunto, o negócio fluiu, mas você não pode entregar o ouro de primeira instância, assim, no primeiro momento. Porque a pessoa tem que ficar, cara, tá faltando alguma coisa. Tem que ficar aquele gosto de quero mais, Sim. entendeu? Só que a gente foi um encontro, assim, tão completo, com tanta coisa. Assim, cara, a gente já viu um móvel, a gente já tomou café, leu livro junto, pô, pelo amor de Deus. Então, assim, e aí rolou um primeiro selinho que... Eu não sei se a gente tava sentado no banco do shopping. Acho que a gente... De frente pro cinema, eu acho. Eu meio que parei assim e falei, vamos sentar aqui nesse banco? Tô um pouco cansado, né, tal. Eu joguei alguma ideia assim. Foi bem isso. E aí eu falei, pô, né, pra fechar aí o dia, o dia foi sensacional, sabe? Mas eu fico assim, com um gosto assim de quero mais, sabe? Acho que a gente podia fechar assim com uma chave de ouro, né? Sei lá, algum papo assim. Não foi? Como é que foi? O que eu falei? Você não foi direto assim. A gente sentou simplesmente e a gente ficou conversando, enfim. E aí ele falou alguma coisa assim, né? Um dia, queria te beijar, alguma coisa assim, sei lá. E ele deu um E aí rolou ali. Beleza. Foi isso. Então assim, primeiras conversas ali que a gente teve. Antes da gente se conhecer, né? Acho que uma coisa que foi importante todas as conversas que a gente fazia não era aquela coisa de interrogatório, né? O grande lance, assim, você tem que falar sobre a outra pessoa, porque a gente fazia muito isso, mas você tem que falar também um pouco de si e falar com certa empolgação. Eu falava das coisas sempre que eu gostava e com um brilho no olhar, cara. Tipo, nossa, isso daqui, putz, eu adoro, cara, eu sou apaixonado. Tinha uma época e eu tentava puxar os melhores momentos. Sim. Né? É o momento de você, eu acho que, tentar apresentar a melhor versão de si. Sim, e eu acho que você fazendo isso, não sendo aquela coisa tipo assim, interrogatório mesmo, qual é o seu nome? Quantos irmãos você tem? Quantos anos você tem? Que livro, sabe? Essa coisa assim, super direta, assim, ter uma introdução antes e tudo mais, ela é muito importante porque o outro também, não fazendo perguntas diretas, mas ele falando dele, abre margem para você pesquisar, tipo, as coisas e você pegar e tentar... Eu fazia muito isso, pelo menos, né? Eu lembro que o Matheus às vezes falava algumas coisas que talvez eu não conhecia ou eu não sabia muito bem, enfim, e aí eu ia pesquisar para eu ter assunto com ele também. E aí isso também é uma coisa que você usa a seu favor, tipo, certo, se ela tá tentando puxar assunto disso que eu comentei, então mostra que ela tá interessada, né? Então também já é um indicativo, né, de que a pessoa tá interessada. Sim. E que ela quer estar continuando conversando com você. Era bem claro pra mim que você falava... Eu falava de algum assunto e você sempre sabia. Eu falava, cara, como é que ela... Não é possível, né? Então eu desconfiava. Eu falava, cara, certeza. Eu falo de alguns assuntos, às vezes, de coisas que eu gosto e que eu sei que ela não sabe. Tipo, eu falava de CS, eu gosto de jogar alguns jogos aí. CS é um deles.
Cara, certa vez eu falei e ela falou, não, pô, bacana, né? Um jogo de tiro. Eu fiquei tipo assim, não, você não sabe sobre isso. Não é possível. Assim, eu sabia, cara, ela tá pesquisando. Mas isso não era, tipo, ruim. Pelo contrário, era muito legal, porque eu falava, cara, peraí, se ela tá pesquisando, ela tá com interesse de achar assunto comigo. Sim. Então, assim, muito legal isso. E você dá uma introdução. Assim, primeiro você falava de assuntos, a gente falava de assuntos aleatórios, né? Só de, cara, pô, não fica travado. Pensa, assim, alguma coisa que aconteceu no seu dia, ou lembra de alguma memória boa, e sempre falando assim, dando um contexto, tipo assim, cara, putz, esses dias, hoje, eu tava mexendo no computador, e aí eu vi um vídeo que eu lembrei outra vez lá atrás, que eu tinha assistido outro vídeo, de um assunto muito da hora, que era um cara que falava sobre um paradoxo, do não sei o que, do universo, entendeu? E eu já puxava uns assuntos aleatórios, assim. Que tinha um canal de ciência que eu lembro que eu via quando eu tinha há uns 5 anos atrás, e putz, era muito da hora. E aí ia surgindo assunto. Aí eu falava, putz, e eu vi que ele falava de tal assunto, você já ouve. E tal assunto implicava nisso. Você já ouviu disso? Aí a pessoa respondia. Que assim, você não chega fazendo uma pergunta direta. Você dá um contexto. Você fala por que você está começando aquele assunto. Ah, eu lembrei que... hoje eu estava fazendo tal coisa e eu lembrei que certa vez eu vi isso. Então você dá esse contexto e fala o motivo, por que você está entrando no assunto. Sim. E aí depois eu vinha e jogava a conversa e ela, se ela sabia, ela falava que sabia, se não sabia você pesquisava, né? Sim. E tem outro ponto também, acho que a gente tenta ter assuntos diferentes, a gente tentava ter assuntos diferentes, né? Sim. A gente nunca ficava só no mesmo assunto, porque assim, os assuntos são finitos, né? É claro que assim, existe... Dentro de um assunto, a conversa é finita. Só que a quantidade de assuntos que tem é praticamente infinita. Né? Então assim, a hora que tá acabando um assunto, a gente, já tentava puxar algum outro. E nem sempre falar tudo sobre um assunto só. Porque quando você fala menos, nesse caso menos é mais, né? Tipo assim, você sempre deixa um ponto de... Você não fala tudo de curiosidade, sobre... né? Um ponto de curiosidade. Você não fala tudo sobre aquilo que você gosta, tudo sobre... Sobre você. Assim. Fala um pouco e muda de assunto, porque a pessoa tá achando legal, mas você não vai esgotar. Tipo assim, eu falava de CS, eu falava, não, pô, é um jogo de tiro e tal, é estratégico, joga 5 contra 5. Qualquer hora posso te mostrar mais, entendeu? Sim. E falava um pouco, mas deixava um loop aberto, né? E as nossas conversas no começo eram mais ou menos assim, né? Na verdade, a gente ia falar depois que a gente saiu do nosso encontro. Mas na verdade... o primeiro contato, né, que a gente antes teve foi esse. Antes do nosso primeiro encontro, teve não um encontro, né? Mas primeiro contato, assim. Teve um primeiro contato... Ao vivo. Ao vivo ali, né? Então, fazendo ali parte do meu plano. Então, assim, a gente se conheceu, mandou lá o direct no Instagram, ficou conversando durante 4 semanas. Depois dessas 4 semanas, a primeira coisa que eu fiz foi... Antes do primeiro encontro. Do primeiro encontro. Isso, antes do primeiro encontro, depois dessas 4 semanas conversando. Eu tive uma ideia, eu falei, cara, eu vou, usando aí todas as técnicas, entendeu, que tava na minha cabeça, eu vou lá passar onde a Júlia tá trabalhando, ela tava trabalhando numa loja, né, atendendo as pessoas, a uma perfumaria, e eu vou passar lá, na hora que ela estiver chegando do almoço, eu vou ver qual que é o horário, aí eu perguntei pra amiga dela, qual que era o horário que ela trabalhava, né, que você entrava lá. Eu falei, eu vou aparecer lá com chocolate, ou com flor, ou com alguma coisa, cara, ou com... E aí, enfim, vocês podem... a gente tem aí algumas ideias, né? Geralmente o que funciona, né? Você pode levar flor, você pode levar chocolate, você pode levar cartinha, uma né? carta. Se você não conseguir estar lá presente, um lugar um longe, manda um delivery, uma comida, manda um iFood, manda uma música pra pessoa, né? E aí, no caso, eu escolhi mandar um chocolate com não exatamente uma carta, né? Eu peguei e escrevi no chocolate e fiz uma brincadeira ali com o nome do chocolate. Sim. Elogiando ela, falando assim, você é show de bola, sabe?
E assim, o chocolate show de bola. Você é e o chocolate show de bola. Você é uma e aí chocolate, joia rara, sabe? É tipo isso. Foi uma brincadeira desse tipo. E aí eu apareci lá, foi só isso, né? Foi o chocolate e isso aí. Ah, e eu coloquei dentro de uma caixinha. Uma caixinha, fui lá na papelaria, peguei uma caixinha daquelas bonitinhas. Nada de coração, nada, só uma caixinha. Só simples, Só, ó, entendeu? Pega a ideia. Só uma caixinha vermelha, na cor do amor, mas sem formato de coração. Porque tudo era tipo assim, né? Tipo assim, não, como forma de eu gosto muito de você, de amigo. Tipo um Valentine's, assim, mas sempre óbvio, com uma mensagem subliminar ali no fundo, né? Sim. E minha ideia era, eu vou aparecer lá, eu vou dar isso pra ela, eu vou falar, eu só queria vir aqui pra desejar você um bom dia, entendeu? Que você... Corta para, foi o melhor dia de trabalho que eu tive. Brincadeira. Então... Mas foi bem especial. E o grande lance eu vou aparecer lá, vou dar um abraço, entregar isso e vou embora, porque eu tenho outras coisas pra fazer, porque minha vida é interessante, porque eu sou uma pessoa ocupada. E eu só passei pra deixar ela com vontade, de tipo, quero mais, de tipo, filho da mãe, agora eu tô preso no meu trabalho, porque ela tá obrigada a ficar lá trabalhando, porque ela precisa trabalhar, só que ela vai ficar pensando em mim. A única coisa que ela vai ter pra pensar enquanto ela tá atendendo é o chocolate que eu dei pra ela. Então assim, já foi todo estratégico. Funcionou muito. Pô, tamo aqui, né? Funcionou demais. E um engraçado foi, antes de eu chegar, ele já estava lá. Foi um pouquinho antes de eu chegar. E aí ele fez amizade com uma colega minha de trabalho. Eu não tinha nada pra fazer ali, né? E aí ele ficou lá, e falou, tô esperando, né? Uma pessoa que trabalha aqui e tudo mais. E ela ficou conversando com ele, eu cheguei, coloquei as minhas coisas, minha mochila lá no armário. E aí eu comecei a trabalhar, e aí eu fui encontrar ele. Beleza, a gente conversou, ele me deixou o presente e foi super breve. Pegou e foi embora. Na verdade, você pegou... falou, vim aqui, né, ver você no trabalho e tudo mais. Eu tenho sair com o pessoal hoje, né, e eu não vou conseguir ficar, mas queria ver só você, né, no trabalho antes da gente marcar o café. De repente eu nem tinha nada aquele dia, mas é só pra entender. Não, você tava comemorando seu aniversário, você ia sair. Não, eu tinha. Você tinha, sim. Eu ia sair pra comemorar seu aniversário. E aí, enfim, aí ele pegou e falou, então eu tenho que ir embora. Ele me deu um abraço e foi. Eu falei, abraço, legal. E aí ele voltou uns 3 minutos depois e me deu a caixinha. Ele tinha esquecido da caixinha, você lembra disso? Você tinha esquecido. Eu esqueci da caixinha. Ele tinha esquecido da caixinha. Aí eu lembro que ele pegou e me deu, guardei. Não tava no plano, eu acho. Esse daí se perdeu, acabou se perdendo aí na hora. Ou até tava, não lembro. Quem sabe, né? Não lembro, vamos deixar no off. E aí a gente teve esse contato, e aí eu lembro que eu passei o dia inteiro depois escutando a minha colega de trabalho, ele falando, nossa, mas ele é um rapaz muito mais velho, tá, gente? Não tinha nada a ver com ele. Ela assim, muito educado, né? Sim, parece que tá interessado em você. Já fez um comercial. Parece que ele tinha contratado ela pra fazer comercial dele pra mim o dia inteiro. E você viu, isso daí nem tava no plano. Mas assim, só de você, cara, quando você... Porque assim, eu fui pra dar isso pra ela, mas sem expectativa de que eu ia receber alguma coisa em troca. De, tipo, que ia dar certo, ou que ela ia querer sair comigo, ou que não. Só, cara, você quer que eu receber alguma coisa de alguém? Você quer receber valor de alguém? Entregue o valor e não espere nada em troca. E fique de boa, cara, tranquilo. Você vai lá, entrega. Eu nem sei se ela vai me chamar e eu tô suave. Você tem que só ir plantando a semente, plantando a sementinha ali. E, cara, esse negócio de tipo, eu já tava lá, vou trocar ideia aqui com a outra atendente, entendeu? E nem tava muito no meu plano, mas na minha cabeça meio que sabia, cara, se eu trocar uma ideia aqui com essa atendente, eu vou deixar uma boa impressão assim no pessoal que trabalha aqui na loja. Sim. Tanto tinha uma atendente mulher, tinha um outro cara que era atendente que também me conheceu ali. Eu falei, não, eu vim aqui e tal pra deixar, eu trabalho em tal coisa, hoje é meu aniversário, tô saindo. E cara, e como é que é a loja aqui? Como é que vocês atendem? Eu lembro que assim, eu até falei pra atendente lá, não, o que vocês vendem aqui? Qual que é o seu setor? Ela falou, não, eu fico com a parte de shampoo ali e tal. Eu falei, nossa, que legal, mas você manja de shampoo? Tipo, me ensina, porque eu não manjo, como é que eu uso o shampoo certo? Ela falou, não, tem um shampoo pra cabelo. A vendedora, cenoura, né? Cabelo, aí já era. Shampoo pra esse cabelo, pra aquele cabelo. E aí beleza, entendeu? Pô, fazendo a média ali com o pessoal.
E eu acho que isso influencia muito também, porque quando você, primeiro, você tá tranquilo, você deixa esse gosto de quero mais, já é o primeiro passo. Agora você se dá bem com as pessoas que estão em volta da pessoa que você quer chamar atenção, ela naturalmente vai olhar em volta e vai sentir, cara, peraí, todo mundo acha esse cara um cara gente boa. Ou vice-versa, né? Se for você, mulher, também tá querendo chamar a atenção de outra pessoa, se as pessoas aprovam você, as pessoas que estão em volta do outro aprovam você, cara, provavelmente você vai ser aprovado também, né? Enfim, não sei se deu pra passar aí a mensagem. E aí, depois que teve depois nosso primeiro encontro, a gente foi pra livraria, foi pra loja de imóveis, foi pra restaurante, loja de variedades, livro. A gente teve um jantarzinho legal nesse primeiro encontro. Sim. Legal. E aí, a gente deu o primeiro selinho. Como é que foi depois disso aí, Ju? A gente teve mais conversas? Como é que foram as primeiras vezes? A gente foi... Bom, resumidamente, foi até que bastante rápido, né? A gente teve esse primeiro encontro perto do Natal. E o Teus, ele tem o costume de tudo sempre... Tudo com prazo, né? Nada tipo assim, quando der... Não, sempre tudo planejado. A gente teve esse primeiro encontro bem perto do Natal, uns 4 dias antes do Natal. E você ia falar alguma coisa? Não que precise ser planejado, mas assim, tem que ter um prazo, né? Você não pode planejar exatamente quando vai ser. Você sempre... eu vou beijar a pessoa nesse dia, ou esse dia a gente vai fazer tal coisa. Não. Sim, tem que ser uma coisa natural. Mas tá na hora. Você tem que ter um prazo, tipo assim... E se acontecer, cara, show de bola, você tá no caminho. Se não acontecer, já vai se planejando pra outra experiência, outra pessoa, porque, entendeu? Esse roteiro falhou. Mas então, depois desse primeiro encontro que a gente teve no shopping, foi super rápido. O Teus, depois do Natal, ele sempre tem o costume de ir pra praia e passar, sei lá, quase 2 semanas lá. Então, aquele foi o primeiro encontro que a gente teve na vida e o último encontro que a gente teve naquele ano. E aí eu sei que ele ficou 2 semanas na praia e a gente conversava muito, muito, muito mesmo, mandava música. Isso sempre teve presente na gente, mandar música. A gente sempre mandou muito, fazia ligação quando podia, de vídeo ou de áudio. E a gente sempre manteve essa conversa, ele sempre falando, nossa, quando eu voltar eu quero muito conversar com você. O objetivo da conversa era a gente alinhar as nossas expectativas para aquela relação que a gente estava construindo. Para onde que a gente está caminhando? A gente está caminhando para um namoro? Você gosta de mim da mesma forma? Os princípios, será que batem? São coincidem? Enfim. Então a gente ficou conversando esse tempo. E eu acho que de lá do começo para cá a gente foi construindo tem um negócio que a gente tem, que é uma plataforma assim, online. A gente podia fazer isso num caderno também, seria indiferente. Sim. Mas que a gente foi criando várias listas de lá pra cá. Que assim, era justamente nessa questão de ir se alinhando, fazer esses alinhamentos de expectativas. O que um quer, o que o outro quer. E a gente ia sempre criando lista de filme, lista de... lugares que a gente queria visitar, restaurantes, lugar que quer sair, o que a gente quer fazer em casa. Jogos que a gente quer jogar. Então assim, e isso, conforme isso foi crescendo, você vai entendendo se o outro tá afim. É compatível, né, com você. E aí eu sei que a gente teve esse momento, a gente tava conversando muito mesmo, assim, por mais que a gente estivesse longe, a gente conversava demais sobre muitos assuntos. A nossa conversa, ela não era realmente focada em uma coisa só. Então a gente foi criando uma intimidade muito grande. Chega dia 31 de dezembro, hora da virada, recebi um belo áudio dele, falando, eu te amo, né? Foi a primeira vez que eu falei, eu te amo. Exato. Isso a gente já tava assim numa conversa que já tava ficando claro ali que um tava gostando bastante do outro. E aí que eu falei, cara, eu acho que assim, vou dar mais um prazo assim, depois dessas 4 semanas. Mandei lá a primeira carta do chocolate, depois primeiro encontro, a gente teve mais umas conversas assim, de umas 4 semanas, foi umas 8 semanas. 2 semanas, 6 semanas na verdade, por aí. O que? O total? 8 semanas. O total umas 8. Talvez
É, umas 8, assim, quase um pouco menos de 2 meses. Mas assim, né, a gente tá falando isso como base pra vocês verem como foi na nossa história. Não quer dizer que assim, você conversou com uma pessoa, 8 semanas depois, você tem que falar eu te amo pra ela. Muito longe disso. É, você tem que ir sentindo Você tem ali, que né, sentir mas o que, né, você tem que seguir o que você está sentindo, óbvio. o que o outro tá sentindo, principalmente. Também, claro. E aí aconteceu isso. Eu não falei na hora, eu fiquei muito emocionada, gostei muito, fiquei apaixonada, enfim, adorei o áudio. Mas eu não disse na hora, eu queria dizer pessoalmente, sabe? Pra mim era importante estar olhando no olho dele pra falar isso. E aí eu lembro que ele voltou da praia. Foi um áudio no Zap Zap, né? Foi Então, meia-noite, pouco, meia-noite e vinte. por aí. poderia ter sido um vídeo, assim, acho que só por texto é meio ruim, né? É meio ruim, Mas total. funciona também, mas funciona também. Acho que é meio ruim. Mas um áudio assim é legal. Depende do que. Gente, depende da pessoa que você tá, depende do que você gosta. A gente só tá, enfim, né? Falando nossa experiência. E aí eu sei que ele voltou da praia. E aí a gente se encontrou de novo. Foi o primeiro encontro do ano. E aí a gente teve aquela conversa pra alinhar as expectativas. Tivemos o nosso primeiro beijo também nesse encontro. Que foi muito especial, foi num parque, a gente ficou lá horas e horas conversando. Foi um passeio assim que daí eu realmente falei, cara, beleza. Agora eu já falei eu te amo, agora a gente já tem Eu ali um disse também. sentimento. Então eu preciso marcar um encontro em que eu preciso conversar com ela o que eu espero, o que eu gostaria de estar num relacionamento e tal. Mas eu queria falar pra ela o que pra mim eu quero, o que eu espero. O que eu vi no passado que não funcionou e que eu acho que era muito importante, que são assim os meus, a gente fala disso, Inegociáveis. Os inegociáveis, as coisas que eu falo, cara, isso daqui eu acho que realmente é muito importante, tá? Se a gente for Namorar. continuar saindo, né? Sempre falando. A linguagem ainda era sempre assim. Mas isso. assim. E aí a gente teve essa conversa, né? Eu apresentei ali alguns pontos, ela apresentou Sim. alguns. No fim a gente deu um concordar ali assim, fechou ali uns 70%. Fechou com um beijinho. Teve um beijo. O nosso primeiro beijo. E é muito importante, assim, não importa quanto tempo vocês vão Foi levar. no parque. Foi no parque. Teve um sorvete e tal. Teve. Depois a gente foi no shopping também de novo, no mesmo shopping. No início a gente se encontrava muito no shopping, né? Mas aí depois a gente foi mudando. Mas assim, uma coisa que a gente acha muito importante não importa quantas semanas vai demorar, quantos meses vai demorar. Se você está conversando com a pessoa, assim, tempo considerável, você conhece ela, por favor, tenha esse tipo de conversa, de você sentar com ela e você falar o que você está esperando disso, quais são as suas idealizações, porque assim, eu não quero perder o meu tempo, nem você quer, né, perder o seu com alguma coisa que não tenha futuro. Então, assim, é importante você ter esse tipo de conversa direta. Assim, é uma coisa madura e é uma coisa, assim, que facilita bastante, assim, você ver com quem você vai estar ao lado, né? E aí eu sei que a gente teve mais 3 encontros. Todas as semanas, a gente sempre se encontrava uma vez por semana, porque eu trabalhava... no fim de semana. Eu trabalhava também no fim de semana, então tinha uns horários certos pra gente trabalhar. E aí, Mas aí foram seguidos já. foram seguidos. Então, assim, toda fim de semana. semana, o próximo. Isso. A partir daí já começou a ter uma recorrência. Uma recorrência, sim. E aí, chega no final do mês de janeiro, eu acabo, enfim, ficando doente. Peguei, enfim, fiquei meio mal, saúde, e eu precisei ficar internada. E aí... Nisso eu já tava planejando, eu falava, bom, a gente já alinhou o que a gente quer, se a gente quiser continuar saindo. Mas não foi tipo assim, cara, não foi um alinhamento de tipo, cara, olha, se eu for namorar com você, eu quero isso, isso e aquilo. Não, longe disso, foi tipo assim, olha, Júlia, queria falar com você porque eu vi que no passado eu conheci pessoas e tal, e eu vi que eu observei isso, e eu vi que não deu certo comigo, porque eu me sinto assim, assado, eu vi que isso implicava naquilo, compartilhei minhas observações e falei sobre minhas experiências passadas. Sim. Não foi tipo assim, olha, se você tiver a fim de entrar num relacionamento, não foi uma coisa assim. Não. Foi mais de apresentar minhas observações passadas, tipo, me abrir um pouco com ela, sabe? Claro que tinha esse objetivo de alinhamento, mas nada ainda era oficial. Teve eu te amo, teve umas conversas tipo ela me conhecer algumas coisas muito importantes pra mim,
que foi esses alinhamentos. E vice-versa, ela falou algumas coisas dela também. E aí eu tava maquinando na minha cabeça e ainda tudo isso eu indo, voltando e contando toda a história lá pro Juan, a gente voltando da faculdade. E ele, maninho, pô, mano, tá mandando muito bem, agora vai, mas ó, não, relaxa, vai tranquilo, vai de boa, sempre não vai tranquilo. E aí tinha também uma outra amiga dele, né? Hoje já não é mais amiga, hoje eles estão juntos, mas Sim. Que essa pessoa, eu cheguei pra ela e perguntei o seguinte, falei, bom, era uma amiga que eu tinha, que tanto eu quanto o Rô, a gente tinha essa menina que era uma amizade, e eu cheguei e falei, mano, essa menina, essa amiga, por ela ser mulher, eu vou perguntar a opinião dela, o que ela acharia, se fosse com ela, o que ela ia achar. Aí eu cheguei, falei, olha, então, ó, tem uma menina que eu gosto e tal, e que ela tá internada. Ela foi pro hospital, já ficou meio doente, teve que ser internada. E eu queria fazer na verdade, já antes de você ser internada, eu tava falando como que eu queria fazer um pedido pra ela, e eu tava falando minhas ideias, né? A minha grande ideia era eu fazer uma coisa, tipo assim, especial. A gente gosta muito de música. Aí eu queria gravar uma música, gravar eu cantando, tocando e tal, né? Você não precisa, você pode fazer do jeito que você, sim, achar... O que você pensar, mas eu queria, porque era importante pra gente a música, e eu gostava mesmo de fazer aquilo, então acho que uniu o útil ao agradável. Sim. E eu queria fazer uma música, eu tinha uma caixinha de som, eu ia colocar assim, baixinho na caixinha de som, ou eu ia levar um violão e tocar ao vivo e tal, eu queria levar ela num parque. Minha ideia era levar ela no Ibirapuera, aqui em São Paulo. A gente ia, e aí eu tinha um canto já que eu conhecia lá, que eu falei, não, vou colocar a caixinha nesse canto, ou eu vou levar o violão e tocar, e aí eu vou tocar a música, ela vai ouvir, e depois que ela ouvir eu vou lá e vou pedir ela em namoro. Esse era o roteiro. Mas aí aconteceu que eu já estava planejando muito, queria muito, e ela ficou doente. Eu falei, será que é Deus enviando uma oportunidade? Não sei. Aí eu cheguei e falei pra essa minha amiga, e aí ela... Falei, o que você acharia se eu fosse fazer o pedido e ela estivesse no hospital? Ela falou, olha, se fosse eu sentiria que eu tô numa posição meio vulnerável, que eu tô, sabe, precisando de ajuda, e que poderia ser especial também, sabe, no sentido de, cara, você veio aqui, você se importa comigo, Sim. você veio cuidar de mim, sabe? Então acho que faz Sim, sentido. e foi uma coisa, pode ser assim, os dois, pode ser bom. Sim, foi uma coisa assim que me causou uma boa impressão. Hoje, quando eu lembro, passados 3 anos, a gente fica tipo, putz, ele estava ali, entendeu? Na doença, vamos dizer assim. Na saúde antes da da doença. gente estar namorando. Então, eu achei isso muito bonito. E aí ele escutou essa amiga e foi no hospital, né? Aí no caso, claro, não ia levar uma caixa de som, um violão no hospital, eu gravei, coloquei no meu celular e peguei um fone de ouvido que eu tinha e falei, olha, queria te mostrar uma música. Aí eu peguei e falei, não, você coloca assim o fone e tal, vou colocar pra tocar. E aí tal, era a música tocando, é a música que, inclusive, é de uma banda que a gente gosta muito, é a Everglow, da banda Coldplay. Inclusive a gente vai agora no show deles, que vai ser em março. Daqui a uns 2 meses. Mês e 12 dias. E eu sempre adorei essa banda. E a Júlia acabou gostando muito porque marcou a gente, porque foi uma música que marcou. Foi. E é uma música que, assim, tinha toda uma mensagem por trás. Já de toda a época. Já era uma declaração, toda a época que a gente mandava já as músicas sempre tinha essa Sim, tinha essa mensagem. música. Não, e ela foi subliminar. especial, só um parêntese. A primeira vez que a gente fez a videochamada, ele tava de violão e falou assim, vou fazer um show pra você em videochamada. E eu estava pintando o quadro que eu dei pra ele no primeiro encontro e ele pegou e estava cantando essa música. Então assim, era uma música uma música que tem muito simbolismo pra gente, né? Já fazia parte ali da Já história. fazia parte. E aí ele pegou e colocou no meu ouvido o fone. Comprou também, né, aquelas rosas, eu não sei como que fala, aquelas rosas... aquela rosa que tipo dura da 2, Bela, né? 4 anos. Tipo a da Bela e a Fera, enfim. E chocolate, porque nunca é demais, gente. Chocolate todo mundo dá certo. E aí eu disse sim. Difícil errar. E aí eu fiquei muito feliz, não é? Aí eu fiz o pedido, aí quando ela falou assim, cara, foi muito bacana. Assim, teve todo um negócio, porque a mãe dela tava lá e eu, putz, nossa, mas eu vou fazer o pedido e a mãe dela tá lá. E putz, a avó dela também vai passar lá. Nossa, aí eu fiquei no hospital. Aí eu fiquei sozinho lá, eu fui de Uber, aí eu fiquei
sentado esperando a recepção, tipo, mó nervoso, né? Mó... Nossa, foi grandes, fortes emoções. Foi Mas... emoções. Mas valeu foi a pena. bacana. Foi um momento, assim, muito legal, assim. Eu que, enfim, sempre tive aquela dificuldade, aquela timidez que, putz, não conseguia me imaginar num relacionamento. Chegar naquele momento e ver aquele pedido, né, aquele interesse, aquele cuidado, eu fiquei, assim, super feliz, super grata enfim, foi muito especial. Eu sempre vou lembrar desse momento, assim, foi da maneira que tinha que ser, assim, foi incrível. Ju, e como é que foi então de lá pra cá, né? Tem algum outro... Como é que a gente veio vivendo de lá pra cá? Que dias que a gente saía, o que a gente fazia? Sim. A gente começou a namorar no ano da pandemia, então essa coisa da gente sair, a gente se encontrava muito no começo do namoro ou antes de namorar muito fora, ia pra shopping, pra parque, enfim. Logo veio a pandemia e aí a gente teve que decidir, a gente vai continuar se vendo um na casa do outro e tudo mais, porque senão não tem sentido a gente continuar namorando. E aí a gente começou a conhecer a família um do outro, a gente começou a frequentar a casa um do outro e aqueles 2 anos, né, da pandemia 2020 e 2021, a gente passou fazendo o quê? Seguindo as nossas listas, seguindo as coisas que a gente tinha em comum. As listas foram muito importantes. Foram então, muito assim, importantes. Eu colocava coisas que eu gostava lá, a Júlia colocava coisas que ela gostava, seja filme, seja atividade, seja série, jogos, seja música. comidas. A gente tinha música pra cantar, karaokê. Receita, né? Receita de a gente comida. grava muito. E aí, tanto às vezes eu colocava alguma coisa que eu gostava, quanto ela, então isso era muito legal, porque por vezes ela falava, vamos fazer isso, vamos. E às vezes é uma coisa que ela gosta mais do que eu, só que eu me colocava numa situação, numa disposição de tipo, cara, beleza, ela gosta mais do que eu. Vou tentar, ou às vezes eu nem conheço, vou tentar conhecer, vou ver se eu gosto, vou ver se tem algum hobby às vezes que ela gosta, pode ser que eu faça e que eu acabe gostando também um pouco, né? Hoje a Júlia estava me mostrando ali o jogo dela da Fazendinha, a última moda dela. E super, assim, se ela em algum momento falar, vamos jogar junto, vamos. E eu gosto, sabe? Eu gostei, ela me mostrou o jogo hoje, eu gostei, eu achei legal. Não é uma coisa que, tipo assim, vai fazer parte do meu dia a dia, mas se em algum momento ela chegar e falar, tipo, pô, vamos jogar? Sim. Eu tive aberto pra ouvir o que era sobre e eu achei legal, dá pra fazer acontecer. E assim, novamente, foi muito importante a gente ter isso porque nos deu opção. Mesmo a gente estando em casa, a gente tinha opções do que fazer, sabe? De como a gente ia passar aqueles dias que a gente ficava junto. A gente só se encontrava uma vez por semana. Então a gente queria aproveitar ao máximo, né? E a gente também queria construir memórias novas, porque a gente estava em casa, sabe? Querendo ou não, naquele início de relacionamento, você quer mostrar para os outros os lugares que você frequenta, as coisas, enfim, e não dava. Então, assim, fazer as listas foi muito importante por isso. E uma coisa que a gente fala, a gente está com 3 anos de namoro e a gente continua fazendo isso e eu espero que a gente faça isso com, sei lá, 50 anos de casados, porque é extremamente importante o casal, ele manter os hobbies, assim, do início, sabe? Que sempre move vocês, que vocês têm interesse. Claro, com o passar dos anos vocês vão criando novos interesses, vocês vão gostando de coisas novas, de jogos, músicas, enfim, coisas novas, mas é sempre importante um e o outro indo apoiando, sabe, esses interesses, né? E vocês irem mostrando essas coisas pro seu parceiro, pra sua parceira, pra manter viva, né, aquela coisa de você tá interessado no que ela gosta, enfim. De lá pra cá teve alguns hobbies que eu ganhei aí da Júlia. Ela gosta bastante de assistir série, é uma coisa que eu aceitei, não, vamos pegar uma série pra ver. E hoje em dia eu até gosto, tem vezes que eu até gosto, dá até vontade de ver sozinho. Eu não vejo porque eu gosto de acompanhar junto com ela, eu acho que faz mais sentido, mas eu fui pegando esse gosto também por série. Eu era mais de ou ver um filme, ou um filme ou outro, ou eu sou mais de jogar mesmo. Mas teve algumas coisas que eu vi que foram fazendo sentido, que vão virando hobbies meus também. E isso eu acho muito legal. E no começo a gente via também mais assim, via geralmente no sábado, né?
Depois de um certo tempo, a gente sempre foi conversando em como a gente pode desenvolver, continuar crescendo juntos. Qual que é o primeiro passo? Qual que é o próximo passo, né? No relacionamento. Então, a gente, por vezes, depois de um ano e meio, 2, a gente foi se vendo 2 vezes por semana, 2 vezes no sábado e domingo, nos que davam. Aí tem momentos lá que ela tava do vestibular que não dava, enfim. A gente se via um fim de semana via uma vez, outro fim de semana 2 vezes. Mas enfim, e sempre a gente foi dando um passo de cada vez. Tanto lá do começo do relacionamento para conquistar outra pessoa, quanto quando a gente já tinha entrado no relacionamento, eu tive também muito essa questão de, como eu já tinha vivido outro relacionamento lá atrás, eu não podia sair de onde eu estava junto com a Júlia e querer já que a gente, no mesmo momento, chegasse assim no mesmo nível. Eu tive que ter toda essa... dar esse espaço, ter essa compreensão pra gente dar um passo de cada vez e ir avançando. Mas nunca parar, nunca ficar no mesmo degrau e nunca ir pra trás. Mas sempre assim, a gente dá um passo a mais. Mas com calma, pra você também não cair da escada, né? Sim. Ou porque a outra pessoa às vezes nunca subiu essa montanha. Que era o nosso caso, né? Você tem que ir dando a mão pra ela e dando um passo de cada vez. Né? E isso vocês conciliam naquela conversa que a gente falou, né? O Matheus, ele já tinha tido um relacionamento, eu nunca tinha tido. Uma das coisas que eu apresentei pra ele foi justamente, você tem mais experiência, eu não tenho tanto. Eu gostaria de que fossem as coisas assim, mais devagar. E se não fosse um inegociável pra ele, né? Se ele se recusasse a fazer isso, ele, enfim, ele teria falado ali no dia, a gente não teria tido, né? Não teria nem começado a namorar. Então, por isso a importância também de você conversar. Eu acho que o mais importante, como eu falei, tanto de uma parte de estar sempre tendo paciência com o outro, se um dos dois não estão, já tem experiências ou backgrounds diferentes com relacionamento, de quem tem mais experiência ter um pouco mais de paciência, de a outra pessoa dar um passo, mas também saber de ter a firmeza de tipo, a outra pessoa não pode em nenhum momento congelar. Vocês não podem parar de evoluir. Então, é sempre estar conscientizando a outra pessoa que assim, tudo bem, a gente vai indo com calma, cada coisa, mas você nunca pode parar, você nunca pode ficar estagnado em nenhum degrau, né? Sim. Bom, e aí, Júlia, qual que foi os efeitos colaterais de tudo isso? Como vocês comparam a Júlia de antes do relacionamento e a Júlia de hoje? Como isso influenciou na sua vida pessoal? Eu acredito assim que hoje eu seja uma pessoa muito mais segura, sabe? De me relacionar com as pessoas. Obviamente uma pessoa muito mais feliz também, né? Porque uma pessoa dessa realmente é incrível. Então eu acho que os efeitos colaterais, sim, felicidade, segurança, muito amor, assim, me sinto muito amada, sabe? Também escutar. Troquei a palavra, desculpa. Sinto que, sabe, tem alguém ali sempre pra me escutar, enfim, e isso é muito importante nas situações fáceis ou difíceis que você enfrenta, sei lá. E pra você, quais foram os seus efeitos colaterais? Cara, eu acho que de lá pra cá nunca parei de me desenvolver, porque eu acho que esse é um ponto interessante também. Toda aquela questão de, tipo, quando eu tava solteiro e aí eu fui me desenvolvendo pra poder conquistar você, todas as técnicas que eu usei até aquele momento, eu continuei desenvolvendo elas pra continuar aplicando e pra gente continuar melhorando. Tanto pra... Não é nem pra você ficar mais impressionado, tá? Mas pra sustentar, pra não cair nessa questão de, tipo, um perder o interesse no outro, eu sempre fui tentando me desenvolver mais em como é que eu posso ser mais interessante, como é que eu posso ser mais atraente, como é que eu posso me vestir melhor, como é que eu posso parecer mais interessante, mais atraente, mais... enfim. E como é que eu posso continuar ganhando o coração dela, entendeu? Então, desenvolvendo isso cada vez mais. Eu acho que de lá pra cá não parou. E pelo fato de não ter parado, eu acho que assim, comparando
justamente pelo fato de nunca ter parado, comparando eu hoje com o Matheus de antigamente, cara, eu sou uma pessoa muito mais extrovertida, muito mais comunicativa e que me sinto muito mais à vontade de chegar e trocar uma ideia, conhecer alguém e de investir, né? Ou o que seja, para poder, enfim. Bom, e se você assistiu até aqui, quer dizer que provavelmente você está se desenvolvendo já nesse tema, você está focado em desenvolver ou em conquistar alguém ou em melhorar aí o seu relacionamento. E eu tenho certeza que você vai mais cedo ou mais tarde conseguir encontrar ou viver um relacionamento verdadeiro. O que eu posso recomendar aqui para você é que você siga aí as nossas redes sociais para você ouvir mais da nossa história ou ouvir outros, está seguindo aí outros casais para vocês ouvirem outras histórias e outras realidades. Eu tenho certeza que você vai ter um relacionamento dos sonhos aí de você. É isso, até mais. Até mais.